Tribunal de Justiça do Mato Grosso contrariou o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é a entidade que administra o Poder Judiciário, e acabou efetuando o depósito do Auxílio Natal no valor de R$10 mil para juízes, desembargadores e servidores, mas só para o mês de dezembro. A gente trouxe, inclusive, essa notícia há alguns dias. O corregedor do CNJ, o ministro Mauro Campbell, havia determinado a suspensão do pagamento por considerar esse valor alto demais. Segundo informações que foram publicadas pelo jornal Estado de São Paulo, quando o tribunal foi intimado dessa decisão, os valores já estavam no banco para o pagamento, que acabou impossibilitando o cumprimento da ordem. Agora, o CNJ deve decidir sobre a devolução do benefício, que poderá, muito possivelmente, ser descontado nos próximos meses, nos próximos contra-cheques desses servidores. Você, Cristiano Beraldo, a gente trouxe essa notícia há alguns dias, né? Vocês fizeram as análises desse benefício poupudo, né? R$10 mil, até chamado de Vale Sexta ou Vale Peru, mas o CNJ entendeu que não era correto esse tipo de penduricário, né? A concessão desse benefício. Mesmo assim, o TJ acabou depositando e argumentou que foi uma questão técnica. Já estava provisionado, já estava acertado com o banco, não houve como suspender esses R$10 mil, Beraldo. É muito técnico, porque nesses anos de 1980 que a gente vive, Caniato, essa parte da computação que ainda não está muito avançada dos bancos, né? Então você manda aquele calhamaço de ordens de pagamento para o banco, depois, para cancelar é um problema, você tem que mandar o office boy até o banco, pedir para falar com o gerente, que tem que falar com o supervisor, que tem que ligar para a sede, que aí depois tem que achar a ordem de pagamento, aí a pessoa que executa é que tem que bloquear. Realmente é muito complexo, é muito burocrático. Mas eu tenho fé que um dia teremos um sistema bancário bastante avançado, a tecnologia vai reinar. Quem sabe, pelos tribunais Brasil afora, a comunicação com os bancos será facilitada, mais dinâmica, mais moderna e mais rápida. Então, Caniato, quando se quer inventar desculpa, inventa-se qualquer coisa. A gente precisa lembrar do que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, se não me engano, ainda durante a pandemia, acho que foi 2021, havia a perspectiva de um pagamento de valor semelhante a esse de R$10 mil a todos os funcionários da Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse valor chegou a ser depositado, mas por uma ação do então deputado Arthur Durval, houve uma decisão suspendendo esse pagamento e os valores foram devolvidos de forma imediata. Não há razão para que invente-se desculpa para que esse dinheiro acabe ficando com os funcionários. O banco que bloqueie e devolva, como tem que acontecer. Isso é uma piada, isso é uma vergonha. Vergonha que, aliás, acontece no Brasil inteiro, não apenas no Mato Grosso. E o CNJ, que é tão célere e eficiente em dar decisão para dificultar a prisão de presos que não cumprem as regras da saidinha, agora toma essa decisão contra o Auxílio Peru do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, e eu quero ver se terá a mesma energia para ter certeza de que essa decisão será cumprida de forma célere, como tem que ser, em benefício da preservação do interesse público, do dinheiro público. Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. Os entendidos em tecnologia e em transações bancárias entendem que é possível, sim, suspender um pagamento após uma decisão do CNJ, viu, Dávila? Mas, enfim, o que se espera? Que esse benefício volte, claro, aos cofres públicos. Agora, qual é a mensagem que o TJ acaba transmitindo para a população quando ignora uma decisão e faz o pagamento desse vale-ceia para servidores que já são bem remunerados, né, Dávila? Caniato, a mensagem é muito clara. É a mensagem de que nós temos o poder judiciário mais caro do mundo, que consome 1,6% do PIB. Nenhum outro país do mundo, nenhuma democracia rica consome 1,6% do PIB com a sua justiça. Então temos a justiça mais cara do mundo, mais burocrática do mundo e mais cercada de privilégios. É penduricalho, é super salário,
É Bolsa Peru, Bolsa Paletó, Bolsa do Diabo a 4, é uma vergonha na cara. É um judiciário que devia ter vergonha. E sabe o que acontece com a turma do judiciário? Eles acham que isso é normal, que esses incentivos todos, esses privilégios todos, é uma forma de atrair talentos para a carreira. É uma cara de pau sem limite. Precisa ter vergonha na cara. Mas vergonha é uma coisa que não existe há muito tempo, principalmente no Poder Judiciário. Então, eu entendo que nós precisamos preservar a justiça. O pilar fundamental do Estado Democrático de Direito é a confiança na justiça, nas leis, na previsibilidade das regras do jogo. E o que nós temos hoje é um poder cercado de privilégios, mais caro do mundo, regras imprevisíveis e, pior, com a maior insegurança jurídica da história do país. A gente nunca viveu um período com tanta insegurança jurídica. Ninguém sabe como a lei ou a regra vai ser interpretada amanhã. E se você cair numa vara, capaz que seja interpretada corretamente, e se cair em outra, você vai ter uma interpretação completamente errada. Perdeu-se completamente a noção de previsibilidade. Isto é muito ruim, Caniato, e já vem refletindo no desgaste. Você deve ter lido hoje nos jornais uma pesquisa mostrando claramente que vem perdendo a aderência do apoio à democracia no Brasil e na América Latina. Ou seja, cada vez mais nós temos um espírito antidemocrático, antissistema, porque as pessoas entendem isso, que a democracia não está funcionando, que o Estado Democrático de Direito não existe e que esse sistema não funciona. O que é um absurdo, porque só tem uma saída, Caniato. É melhorar a democracia, é preservar a liberdade, é preservar a confiança nas leis e no Estado Democrático de Direito. Não há outra alternativa. Mas esse desgaste na imagem do judiciário vem contribuindo, infelizmente, para um processo de apoio a antissistema e até mesmo regimes antidemocráticos. É uma pena. Estamos no caminho errado há muito tempo. E se não há essa autocontenção do judiciário, nós vamos caminhar cada vez mais ladeira abaixo. Pois é, bons pontos, viu, Dávila? Agora, Beraldo, a gente tem tratado, da questão que envolve o super salário já há bastante tempo. Os parlamentares também se debruçaram sobre isso, aprovaram, inclusive, aquela PEC que trata da questão que envolve os super salários, mas houve algumas mudanças que abrem brechas para que os super salários continuem sendo pagos, né, Beraldo? Essa é uma questão que a gente precisa discutir, porque de tempos em tempos, muitos levantam a possibilidade de cortar na própria carne, a crise fiscal, a gente precisa diminuir o tamanho do Estado, mas é muito difícil observar o servidor público tratando de uma questão que irá prejudicá-lo, né? Ainda que seja o próximo concursado na fila. Por que isso é tão difícil? A gente vai ver uma mudança significativa quando a gente fala do tamanho do Estado, muitos falam da reforma administrativa. Não há vontade política para isso, vamos falar a verdade, né? Não, zero vontade política. Aliás, a primeira coisa que precisa acontecer no Brasil é a redefinição do Estado brasileiro. Qual é o Estado que precisamos? E, aliás, precisamos desse Estado para quê? Qual é o projeto que queremos para o Brasil? Aonde o Brasil deve melhorar? Aonde ele deve investir? O que queremos para os próximos 50 anos do nosso país? Essas perguntas, elas não são discutidas, nós não temos respostas para isso e cada um que assume cargo de poder no Brasil vai olhando para o próprio umbigo e para as próximas eleições. A gente não tem um pensamento institucional de longo prazo. O Estado brasileiro ele não é visto como um instrumento de melhora da vida da população, mas sim como um instrumento de melhora da vida de políticos e autoridades. Esses super salários que estão aí espalhados pelo judiciário são o exemplo mais simbólico do absurdo que vivemos no Brasil, porque aqueles que deveriam zelar e preservar a justiça, aqueles que deveriam ler uma lei, uma definição constitucional que diz que a remuneração do servidor público será limitada à remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal, não podem ser criativos para simplesmente ignorar
o que está claramente escrito para permitir que os seus pares, os seus amigos, os seus colegas, os seus parceiros, os seus sócios recebam dinheiro público aos milhões. É vergonhoso isso e consolida a imagem para a população, para o público em geral, para o pagador de impostos, para nós que financiamos essa festa horrorosa. Passa essa imagem de uma justiça inexistente, inalcançável, desequilibrada, que ao invés de ser cega, ela fica ali, de olhos bem abertos, vendo qual é o interesse da vez, qual é o amigo que ela vai agradar.